Olá, amantes da história! A nossa aula hoje é sobre o surgimento do islamismo. Então, bora comigo! Bem, turminha, antes de Maomé, os árabes viviam em cidades-estado e possuíam uma religião politeísta. Então, antes de Maomé, descentralização política e politeísmo. Havia as tribos urbanas e as tribos do deserto, chamados beduínos, tá? Viviam no deserto, em busca de oásis para poderem sobreviver. Havia também as razias entre as tribos. O que são as razias? São as guerras tribais que haviam entre os árabes, ok? Olha, turma, a principal cidade árabe era Meca. Era o centro econômico e religioso do mundo árabe. Lá em Meca ficava o Kaaba, um templo religioso. O Kaaba existe até hoje, tá? Então as pessoas iam para Meca para visitar o Kaaba, onde ficavam os deuses árabes e a Pedra Negra, um meteorito que caiu e criou-se a ideia que foi enviado pelos deuses. E que você, ao tocar na Pedra Negra, você teria os seus pecados purificados, ok? Então as pessoas vão para Meca para tocar na Pedra Negra. E logicamente que esse fator religioso acabava aquecendo a economia ali de Meca. O comércio, venda de alimentos, de tecidos, de relíquias. Então nós temos um fator religioso, um turismo religioso, estimulando cada vez mais a economia de Meca. Beleza? A cidade de Meca era dominada por uma tribo chamada Coraixita. Era a aristocracia de Meca. Eram os mais poderosos. Era quem dominava a cidade política, religiosa e economicamente. Agora vamos colocar Maomé na história. Maomé perdeu a mãe quando nasceu, já no parto, e um pouco depois também perdeu o pai. Então Maomé foi criado por tios e avós. E Maomé tornou-se um grande comerciante. E em suas viagens por outras cidades, por outras regiões, Maomé vai conhecer duas religiões bem diferentes das religiões árabes, que é o judaísmo e é também o cristianismo. E essas religiões vão influenciar muito Maomé. Maomé vai estudá-las, vai conhecê-las, e partindo do judaísmo e do cristianismo, Maomé vai fundar o islamismo. Islão significa submissão a Alá. Então essa é a nossa primeira informação importante, tá? É uma informação plus turbo, é isso aí, uma informação plus turbo, tá? O islamismo nasce do sincretismo religioso, do judaísmo, cristianismo e também de alguns elementos árabes. Então Maomé mantém também na religião alguns elementos árabes que já haviam. Por exemplo, ir pelo menos uma vez na vida a Meca. Porque assim a transição, a implantação da nova religião fica muito mais fácil. E por volta dos 40 anos de idade, Maomé então começa a implantar ou tentar implantar o islamismo em Meca. Busca converter as pessoas. Veja bem que não é fácil. Era uma cultura milenar já politeísta, mas Maomé está tentando implantar o islamismo em Meca. Isso depois também de receber a visita do anjo Gabriel no deserto e esse ter dito: olha Maomé, existe apenas um Deus, Alá, e você é o único profeta. Então vá Maomé, leve a religião aos árabes, unifique-os sobre a conduta de Alá, sobre o islamismo. E aí Maomé tentou implantar o islamismo em Meca. Mas veja bem, o que Maomé está falando? Só existe um Deus, Alá. Então isso quer dizer que todos os outros deuses são falsos. Os deuses que estão lá no Kaaba são deuses falsos. A Pedra Negra salva alguém? Não, não salva. Apenas Alá pode salvar. E logicamente Maomé começou a ter adeptos.
E quanto mais adeptos ele tem, mais seguidores, mais você enfraquece o poder político e religioso dos coraixitas. Porque existe apenas um Deus, então aqueles deuses lá são falsos. E outra coisa, Meca com isso poderia perder o seu atrativo religioso, seu turismo religioso. O que talvez iria enfraquecer a economia e o comércio de Meca. Então Maomé não era uma ameaça só religiosa, o profeta, um líder novo que está surgindo, mas também uma ameaça ao poder econômico e até político dos coraixitas ali em Meca. Resultado, Maomé foi perseguido pelos coraixitas. Tentou resistir, buscava não sair da cidade, mas após seus adeptos sofrerem vários atentados, e ele mesmo ter sofrido um atentado, quase morreu, ele resolve então sair de Meca. Essa fuga de Maomé de Meca para Iatrebe, que depois chamar-se-á Medina, é um episódio muito importante na história dos árabes. É um episódio plus turbo, sem dúvida alguma. É um episódio plus turbo, chamado de Hégira. O que é a Hégira, então, no ano de 622? A fuga de Maomé de Meca para Iatrebe, porque era perseguido pela tribo dos coraixitas. Com isso, Maomé vai até uma outra cidade, a partir de lá busca reconduzir esse processo, implantar o islamismo lá, para tentar no futuro conquistar Meca. Outra coisa importante, a Hégira também simboliza o início do calendário muçulmano. E em Medina, Maomé conseguirá consolidar o islamismo, com apoio também da elite local. Maomé torna-se o governante da cidade, forma um exército, e 2 anos após de ter saído, corrido de Meca para não ser morto, Maomé volta e conquista militarmente Meca. É uma conquista militar, é guerra. Quando Maomé, que já governava Medina, vai até Meca e conquista a de Meca, Maomé unifica as duas principais cidades árabes, Meca e Medina. E é aí então que nasce o Estado Árabe, pois temos uma centralização política. Então, lembrando, quero ouvir de novo? Antes de Maomé, descentralização e politeísmo. A partir de agora, com Maomé, Estado Árabe, centralização política e monoteísmo. Ou seja, Alá triunfou, Maomé triunfou. Outra coisa importante, pessoal, nem todo árabe é muçulmano. E para ser muçulmano também não precisa ser árabe. Muçulmano é aquele que se converte ao islamismo, uma religião de fé, de amor e de respeito. Não tenho preconceito com o islamismo, é uma religião de amor, de fé, tá? Mas para você ser um bom muçulmano, você tem que cumprir com as obrigações, lógico, como todas as religiões têm as suas obrigações, seus dogmas. Muito importante, turma, pensar nas principais obrigações muçulmanas. Então, crer em um só Deus, Alá. Ir a Meca pelo menos uma vez na vida. Jejuar no mês do Ramadã, tá? Não comer carne de porco, porque é um animal impuro. Porco não é sagrado. O porco é um animal impuro. E todos devem fazer a jihá. A jihá é um esforço para defender o islamismo, é um esforço para expandir a fé islâmica. É uma guerra santa, mas no sentido de defesa, de expansão da fé islâmica, tá? Esses são alguns dos principais preceitos aí do islamismo. E, logicamente, também orar 5 vezes diárias em direção a Meca, tá? Os principais livros sagrados dos muçulmanos são o Alcorão e a Suna. Alcorão significa recitação, são as palavras de Maomé. Vejam bem, Maomé não escreveu nenhum livro, mas o Alcorão são as coisas que Maomé falava, escritas por seus discípulos
mais próximos. Quem segue ao Corão é um xiita. Para os xiitas, o governante deveria ser alguém da família de Maomé, pois Maomé, sendo profeta, era infalível, e um descendente seu também seria infalível, ok? Só que, se formos seguir esse pensamento, o poder nunca sairia das mãos da família de Maomé. E lógico que outros muçulmanos também queriam o poder. Os Sunna são interpretações sobre as palavras de Maomé, então o leque é mais aberto. Para os sunitas, o governante não precisa ser da família de Maomé. Tem que ser um bom muçulmano, ter a sua fé, seguir os dogmas direitinho, mas não precisa ser descendente de Maomé. Aí está o início da briga política entre xiitas e sunitas, tá? Para os xiitas, o governante deveria ser descendente de Maomé. Para os sunitas, o governante não precisa ser descendente de Maomé. Após a morte de Maomé, o Estado árabe começou a expandir-se. Pérsia, Império Bizantino, Península Ibérica, só não expandiu ainda mais pela Europa, porque lá na região da França, numa região chamada Poitiers, os francos conseguiram conter a expansão muçulmana pela Europa ali, a famosa Batalha de Poitiers, belezinha? Mas os árabes pós-Maomé conseguem formar um grande império, inclusive muito tolerante com as religiões de outros povos, tá? Os muçulmanos não impunham o islamismo. A fé, ela deveria ser o principal fator da conversão, e não o medo, e não o temor. E para encerrar, turma, esse bate-papo, também é bom lembrar um pouco da cultura árabe, né? Tão importante e tão magnífica. Por exemplo, na literatura, As Mil e Uma Noites. Lembra da alquimia? A busca da pedra filosofal, o elixir da longa vida. O líquido queria transformar todo o metal em ouro. A alquimia desenvolveu a química. Devemos aos árabes, por exemplo, o ácido sulfúrico, o álcool. No campo da matemática, a álgebra, a trigonometria, a introdução na Europa de costumes, de alimentos, de música, dos algarismos indo-arábicos e os instrumentos de navegação, de orientação que os árabes, alguns aprenderam com os chineses, aperfeiçoaram e levaram para a Europa. Bússola, astrolábio, quadrante, tão importantes para as grandes navegações. Sem falar de Avicena, que tinha o livro Cânon, o principal manual de medicina da época, dos filósofos Avicena e Averroes, importantes por manterem a cultura clássica viva e levarem para que a Europa depois redescobrisse o seu próprio passado através das mãos dos árabes, porque os árabes também foram grandes condutores da cultura clássica. É isso aí, pessoal. Um beijo para todos e até a nossa próxima aula.